Imagine um fuzil capaz de disparar 2 tiros tão rápidos que o segundo sai do cano antes mesmo do atirador sentir o recuo do primeiro. Pode parecer algo saído de um filme de ficção científica, mas essa arma realmente existe. Durante os últimos anos da Guerra Fria, engenheiros soviéticos começaram a trabalhar em um projeto extremamente ambicioso: criar um fuzil que fosse muito mais preciso do que qualquer Kalashnikov. O resultado foi uma das armas mais fascinantes e complexas já criadas. Esse fuzil ficou conhecido como AN-94, uma arma projetada para substituir o AK-74, sucessor direto do lendário AK-47. Mas existe um detalhe curioso nessa história. Mesmo sendo uma arma extremamente avançada, ele nunca conseguiu substituir completamente os fuzis Kalashnikov. E para entender o motivo disso, precisamos voltar algumas décadas no tempo. O problema das rajadas automáticas. Durante décadas, os fuzis da família Kalashnikov dominaram os campos de batalha. Eles eram famosos por 3 características principais: extrema confiabilidade, facilidade de uso, produção simples em larga escala. Existe um problema que incomodava os militares soviéticos. Quando um fuzil disparava em um modo automático, o recuo fazia o cano subir rapidamente. Isso significava que apenas o primeiro tiro tinha grande chance de atingir o alvo, com precisão. Os tiros seguintes muitas vezes passavam por cima do alvo. Foi justamente esse problema que levou o exército soviético a iniciar um dos programas mais ambiciosos da história das armas, um programa que ficou conhecido como Projeto Abakan. No início da década de 1980, o exército soviético iniciou um projeto desenvolvido para criar um novo fuzil de assalto. O objetivo era, claro, desenvolver uma arma muito mais precisa do que o AK-74, especialmente em rajadas curtas. Diversos engenheiros e institutos militares participaram dessa competição, e muitos dos protótipos apresentados eram extremamente incomuns. Um exemplo foi o AO-63, um fuzil experimental com 2 canos que disparava 2 balas quase simultaneamente. Outro projeto curioso foi o TKB-0146, que utilizava um design bullpup e possuía uma cadência extremamente alta. E é justamente aqui que começa a parte mais impressionante dessa arma, porque o funcionamento do AN-94 é diferente de praticamente qualquer outro fuzil do mundo. O grande diferencial do AN-94 é seu sistema de disparo conhecido como Hyperburst. Quando o atirador utiliza o modo de rajada curta, a arma dispara 2 tiros a uma velocidade impressionante de cerca de 1.800 disparos por minuto. Isso é muito mais rápido do que a maioria dos fuzis de assalto. Mas existe um detalhe ainda mais impressionante. O mais curioso não é apenas a velocidade, e sim como a arma consegue disparar 2 tiros antes que o recuo seja sentido pelo atirador. Para conseguir isso, o AN-94 utiliza um mecanismo interno extremamente sofisticado. Dentro da arma existe um conjunto de trilhos móveis e peças deslizantes que controlam o movimento de um conjunto de disparo. Quando o primeiro tiro é disparado, o mecanismo começa a se mover enquanto prepara imediatamente o segundo disparo. Somente depois do segundo tiro é que o recuo completo é transmitido ao atirador. Isso aumenta significativamente a chance de ambos os tiros atingirem o alvo. Um dos detalhes mais curiosos da AN-94 aparece logo no primeiro olhar. Diferente da maioria dos fuzis modernos, o carregador dessa arma não fica perfeitamente alinhado abaixo do receptor. Na verdade, ele fica levemente inclinado para o lado direito. Isso acontece porque o sistema interno da AN-94 é extremamente incomum. Dentro da arma existe um conjunto móvel que inclui cano, ferrolho e sistema de alimentação que se move durante o disparo. Para acomodar esse mecanismo complexo, os engenheiros precisavam reposicionar o carregador para o lado direito. O resultado é um visual diferente de praticamente qualquer outro fuzil militar. Mesmo assim, a alimentação da munição continua extremamente confiável. Mas esse detalhe curioso de carregador é apenas o começo, porque o verdadeiro segredo da AN-94 está escondido dentro da arma. Uma curiosidade extremamente pouco comentada é que a AN-94 possui uma espécie de cabo ou corda metálica dentro do mecanismo.
Esse cabo faz parte do sistema que movimenta o conjunto interno da arma durante o disparo. Quando o gatilho é pressionado, esse sistema ajuda a puxar o mecanismo para trás rapidamente, permitindo que 2 tiros aconteçam antes que o recuo seja sentido pelo atirador. Esse detalhe mostra o quão engenhoso e ao mesmo tempo complexo é o funcionamento da N94. E esse mecanismo estranho é justamente o que permite a N94 fazer algo que quase nenhum outro fuzil no mundo consegue. A N94 foi projetada para utilizar o mesmo calibre do AK-74, o 5.45 por 39 mm. Isso permitia compatibilidade com os carregadores já existentes no arsenal soviético. Entre as principais características estão o calibre 5.45 por 39, peso aproximado cerca de 3,8 kg, comprimento cerca de 943 mm, alcance efetivo aproximadamente 500 metros. A arma também possui diferentes modos de disparo: semiautomático, automático e rajada dupla em altíssima velocidade. Mas apesar de toda essa tecnologia impressionante, a N94 ainda precisava provar que poderia substituir o AK-74 no exército. Após anos de testes extremamente rigorosos, a N94 acabou sendo declarada vencedora do projeto Abacan. Em 1997, ela foi oficialmente adotada pelas Forças Armadas da Rússia, mas algo inesperado aconteceu. Mesmo sendo tecnicamente superior em vários aspectos, a arma nunca foi produzida em grande escala. E isso levanta uma pergunta muito interessante. Por que uma arma tão avançada nunca substituiu completamente os fuzis Kalashnikov? A resposta está principalmente na complexidade do seu mecanismo. Os fuzis da família Kalashnikov são conhecidos por funcionar mesmo em condições extremas. Eles conseguem operar com lama, poeira, areia e temperaturas muito baixas. Já o AN-94 possui um mecanismo interno muito mais complexo. Isso significa mais peças móveis e maior dificuldade de manutenção em campo. Além disso, o custo de produção também era mais alto. Por esses motivos, o exército russo decidiu continuar investindo na modernização da plataforma Kalashnikov. Isso levou ao desenvolvimento de fuzis mais recentes como o AK-12. O AN-94 possui várias curiosidades interessantes. Seu mecanismo interno é considerado um dos mais complexos já utilizados em um fuzil militar. Alguns especialistas afirmam que desmontar completamente a arma pode ser mais difícil que desmontar um AK tradicional. Mesmo assim, o sistema Hyperburst continua sendo uma das soluções mais criativas já desenvolvidas para melhorar a precisão em rajadas automáticas. A N94 apresenta uma das tentativas mais ambiciosas de revolucionar o design dos fuzis de assalto. Seu mecanismo inovador demonstrou que era possível melhorar significativamente a precisão das rajadas automáticas. No entanto, sua complexidade também mostrou uma lição importante no desenvolvimento de armas militares. Nem sempre a tecnologia mais avançada é a melhor escolha para o uso em larga escala. Mesmo assim, a N94 continua sendo lembrada como um dos fuzis mais fascinantes já criados, um verdadeiro marco da engenharia militar russa.